a Porte Soluções de Telefonia, a gente trabalha voltado para a telefonia empresarial, né? Ajudando as empresas a terem a melhor solução, porque qual que é o melhor plano para você ou para a empresa? Não existe uma fórmula, né? Cada empresa tem uma demanda diferente, cada empresa tem uma maneira de trabalhar, um funcionamento diferente que a gente vai identificar. Vamos fazer inicialmente uma consultoria para poder ajudar. Então, é isso. Pode passar, por favor, Glauco. Qual a missão da Porte? Auxiliar as empresas a terem o plano mais adequado para as suas necessidades, com o menor preço possível, né? A nossa visão é ser a referência no Brasil, como o melhor representante de telecomunicação. Os nossos valores são confiança, atenção, profissionalismo, transparência, ética e comprometimento, né? Pode passar. Como eu estava falando, então qual que é o melhor plano para você ou para sua empresa? É importante saber que não existe, como eu estava dizendo, isso vai variar de acordo com as necessidades. Cada negócio tem uma necessidade, uma demanda diferente. Então, não existe uma coisa pronta para nenhuma empresa. Pode passar. Quais são os nossos serviços? O que a Porting faz? Então, inicialmente, a gente faz a consultoria, fazer o levantamento das contas relacionadas à telefonia da empresa, à internet, e auxiliar a empresa nessa adequação. Isso a gente está falando no caso de uma empresa que já tem uma estrutura com um plano de celular, um plano de telefone fixo, internet, por exemplo, né? Aí eu faço o levantamento de tudo que ele já tem, converso, vou entender como que a empresa dele funciona, como que ele usa o plano de celular, como que ele usa o telefone fixo na empresa dele, como que ele usa ou para que ele usa a internet, né? Por exemplo, tem empresas que a gente conversa e a gente vê, eu não posso ficar um segundo sem internet, eu preciso de internet, porque se o serviço cair, eu fico sem prestar o meu serviço e aí eu tenho um prejuízo financeiro gigantesco. Aquela empresa, a gente entende que por exemplo, eu acabo geralmente indicando nesse caso que o cliente tenha duas opções de internet na empresa dele. Porque se der algum problema, e sei lá, a NET, a Vivo, a Oi, parar de funcionar, sei lá, passou um caminhão e arrebentou o cabo, alguma coisa nesse sentido, ele não pode ficar sem. Eu conheço empresas que perdem milhares de reais em poucas horas, né? Ou centenas de milhares de reais em poucas horas se ela ficar sem funcionar, sem internet. Então, é melhor ele ter uma segunda opção, pagar por um serviço que ele, de certa forma, não está usando, mas que, se por acaso ele vier a ter um problema, ele tem uma segunda opção, ele tem uma solução para que ele não perca tanto dinheiro, não fique sem, por exemplo, fornecer o serviço para os seus clientes, tá? Pode manter lá no primeiro, por favor. No anterior, isso. Comercialização dos planos de celular, de fixo, internet, PBX, link dedicado. Então, todos esses serviços a gente comercializa para o cliente. Comercialização de soluções tecnológicas também relacionadas, né, ao segmento. Por exemplo, ferramenta de WhatsApp em massa para divulgação, aluguel de notebooks para empresas, entre outros. Suporte e pós-venda completo, evitando que o cliente perca tempo para resolver qualquer tratativa relacionada ao seu plano, tá? Pode passar, por favor. As principais operadoras, aqui eu coloquei, vamos dizer assim, as mais famosas, mas hoje a gente já representa mais de 10 operadoras no mercado. Pode passar. Diferenciais. Atendimento presencial, é claro que nesse momento de pandemia é mais complicado, mas tem empresa, né? A gente vive num mercado aqui em Minas Gerais famoso por ser mais conservador, né? As pessoas preferem algumas coisas da maneira mais tradicional. Então, aquele cliente que se sente nessa necessidade, com todos os cuidados, ainda assim, eventualmente eu tenho feito também atendimento presencial, usando máscara, álcool gel, distanciamento, enfim, mas quando é preciso ainda faço. Consultoria individualizada, então é entender mesmo o negócio de cada cliente, que as necessidades são diferentes. O suporte e o pós-venda são dois serviços diferentes, mas que eu faço eles também. E a diversificação de opções, né? O cliente não fica preso a um representante de uma operadora que fica ali, vamos dizer assim, às vezes não é a melhor solução para ele, mas o vendedor
quer dizer para ele que aquela é a melhor opção, né? Pode passar. Eu vou falar um pouco mais do suporte do pós-venda. Você já pensou em quantas vezes teve que ligar para a operadora? Quantas vezes precisou resolver algum problema, pedir uma segunda via de conta ou coisa do tipo? Por acaso, já analisou quanto tempo você desperdiçou com isso, né, fazendo algo desse tipo? Quanto tempo ali? Quanto que vale a sua hora de trabalho? Né? E se alguém fizesse isso por você, te cobrando bem menos que você ganha nesse tempo? Por quê? Suporte e pós-venda são duas coisas diferentes. Né? Uma coisa é eu te dar o suporte, te ajudar, e outra coisa é fazer pelo cliente. Porque o que acontece? Um empresário, né, a pessoa está com uma dificuldade, eu vou dar a ele todas as orientações do que ele precisa fazer, vou ajudar ele. Mas, às vezes, é melhor que ele pague para alguém fazer aquilo por ele do que ele ter que perder tempo. Até porque, geralmente, uma pessoa que tem mais conhecimento em resolver aquele determinado problema, né? Você ter que pedir uma segunda via de conta, por exemplo, às vezes você pode demorar 1 hora no telefone, uma coisa de 5 minutos. Mas se a pessoa não tiver habilidade, se for um dia que a ligação está caindo, se ele pegar um atendente que não está muito afim de ajudar ele, ou um atendente que também não tem conhecimento, né? Ele pode acabar perdendo tempo com isso, ou para fazer uma reclamação, coisas desse tipo. E 1 hora de um empresário pode valer, sei lá, de R$ 50 a R$ 1.000, a R$ 10.000 por hora, né? Depende de cada negócio, quanto cada um fatura, enfim. Mas ele não tem tempo para isso. E seria muito melhor que ele pagasse um valor muito simbólico e que a gente pudesse, né? Eu tenho uma pessoa que faz esse serviço para a gente e essa pessoa fica por conta de resolver todos os problemas para ele. Em parceria aí com o Glauber, né? Desenvolvendo um contrato, o cliente vai contratar esse serviço e ele vai ter uma pessoa que vai resolver isso tudo para ele, sem ele precisar perder o tempo dele com coisas que não agregam no negócio dele, né? Que não traz resultado para a empresa dele, beleza? Pode passar. A consultoria. Se você não trabalha com telefonia, você acha que você vai conseguir fazer a melhor escolha para sua empresa? Né? Acredita que seus clientes fazem o mesmo serviço, por exemplo, o Glauber é advogado. Se um cliente tem algum problema jurídico, em muitos casos, né, pequenas coisas assim, ele consegue sozinho resolver no Procon. Mas ele não vai ter a mesma habilidade que o Glauber, que é advogado, tem para resolver aquela situação. Então é muito melhor e muito mais fácil que procure uma pessoa especializada para estar resolvendo, né? Então hoje, em parceria com mais de 10 operadoras, como eu já até tinha citado, né? Todas as principais operadoras do mercado, a gente busca as melhores opções, melhores soluções para os clientes, né? Desculpa? Perfeito. Então, a gente identifica, né, quais são as demandas do cliente, quais são as necessidades dele, e vou fazer, vamos dizer assim, um levantamento com essas operadoras para ver quais são as melhores opções para esse cliente, tá? Ele ganha também uma otimização de tempo na tomada de decisão. Se ele tiver que pegar uma proposta de cada operadora, ele vai perder muito tempo fazendo várias reuniões e vai ter muito mais dificuldade para a tomada de decisão do que ter uma visão, vamos dizer assim, panorâmica com uma pessoa que representa todas essas operadoras para ajudá-lo. E o principal, sem custo nenhum inicial para poder avaliar isso para ele, para poder ajudar e fazer essa consultoria para ele. Beleza? Pode passar. Eu coloquei alguns exemplos rapidamente do que a gente faz. Geralmente, quando a gente faz essa consultoria para o cliente e a gente faz essa adequação do que ele realmente precisa, os contratos têm geralmente uma duração de 2 anos. Nesse intervalo de tempo também mudaram os planos, os valores dos planos, né? Então, a gente tem aqui uma análise de que, em média, 30% o cliente economiza toda vez que ele faz essa readequação do contrato dele, tá? Eu coloquei aqui um exemplo de um cliente que reduziu 28% da conta dele, pagava 280, passou para R$ 200. Esse foi um cliente, uma contratação de 2019. Coloquei outras aqui, agora de 2020 também. Né? Um cliente teve uma redução de 44% da conta dele. Até coloquei exemplo de clientes para ver que são coisas do dia a dia. Às vezes padaria, clientes pequenos. Olha só, pagava 189 e passou a pagar R$ 104. Então, uma economia de mais ou menos R$ 85, né? E coloquei até uma outra empresa um pouco maior. O cliente pagava R$ 2.200, 2.266,
e no novo contrato ele passou a pagar 1.019, uma redução de 54% do valor que ele pagava, tá? Pode passar. Aqui eu deixo, né, alguns exemplos, alguns cases, Cruz Vermelha, Cashbox e tal, são alguns clientes que a gente faz hoje o atendimento. E é isso. Pode passar. Ficam os meus contatos, Caio Lessa, da Porto Soluções de Telefonia, meu telefone, WhatsApp e e-mail. Obrigado, gente.